Fala galera, beleza? Gente, antes de começar o vídeo aqui no canal, preciso dar um aviso importante. Todo mundo já deve estar sabendo que eu levei 2 strikes aqui no canal por causa de uma empresa de telecomunicações, que o logo é vermelho, que fez isso em forma de retaliação, porque eu critiquei ela. E por causa disso, eu corro o risco realmente de perder o canal se eu levar o 3º strike. E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer 3 coisas. Primeiramente, deletar todos os vídeos que eu falo diretamente dessa empresa. Foram todos deletados. Segundo, privar os vídeos que eu falo dela indiretamente. Estão todos privados. E segundo, criar um canal secundário, que é esse aqui, o Diário do Mundo. Então eu fiz essas 3 coisas, sendo que a última, o canal secundário, vai servir para 2 coisas. A primeira é de backup, se o canal principal cair, eu jogo todos os vídeos aqui e continuo meu trabalho aqui. A segunda é dar início a uma ideia que eu ia fazer no canal principal, que é gravar vídeos, fazer vídeos de curiosidades, falar sobre assuntos de ciência, assuntos sobrenatural, na realidade qualquer coisa que seja interessante para ser falado. Então eu vou dar início nesse canal. E para que eu possa estar seguro se o canal principal for deletado e dar continuidade a essa ideia, eu preciso que vocês se inscrevam nesse novo canal. Então é importantíssimo vocês se inscreverem aqui. Eu vou deixar o link desse novo canal na descrição desse vídeo e peço que vocês se inscrevam aqui, entendeu? Bem galera, hoje é domingo e domingo é dia do Espaço News, um espaço em que eu falo das principais notícias que aconteceram no Brasil e no mundo. Na realidade eu comento elas e falo com vocês sobre essas notícias. E hoje eu vou falar sobre as eleições que ocorreram no dia 15 de novembro aqui no Brasil. Sim, essas eleições foram muito importantes por um motivo específico. Serviram de análise para saber se o Bozo está popular ou não. Para a felicidade de todos, sim, ele não está popular. Dos 78 candidatos que ele apoiou, apenas um foi eleito. Claro que tem candidatos à prefeitura que são apoiados por ele, 1 ou 2, acho que são 3 no total, que estão no segundo turno, estão competindo no segundo turno, e assim, eu tenho certeza absoluta que eles não vão se eleger. Então eu fiquei muito feliz disso ter acontecido, mas eu poderia ter ficado mais feliz se algo importante tivesse acontecido. E eu vou dizer exatamente o que é. No Rio de Janeiro, infelizmente, o filho dele, o Carlos Bolsonaro, Carlos, ou como ele é conhecido no meio dele, Toninho da Lua, foi reeleito. Sim, ele foi reeleito com um torno de 70 mil votos. Foi o segundo mais votado na cidade do Rio de Janeiro. Eu fiquei abismado com isso que aconteceu. Eu não esperava. Primeiro, que a campanha eleitoral dele foi uma campanha, vamos falar, quase não existente. Ele aparecia no horário eleitoral, falava que ele é o Carlos Bolsonaro, um candidato conservador, que de Deus, falava isso e terminava. Não tinha nada que ele pudesse falar. Segundo, porque quem acompanha um pouco de política sabe que ele esteve muito ausente da Câmara dos Vereadores. Ele praticamente não apareceu. Só aparecia para uma votação específica, algo que fosse muito importante, como foi o impeachment do Crivella. Sim, Crivella passou por um processo de impeachment e ele esteve lá para votar. Praticamente uma ou outra votação importante, mas a maior parte das vezes ele esteve ausente pedindo afastamento, entendeu? E ele não atuou como vereador na cidade do Rio de Janeiro. Ele não atuou, praticamente não atuou. Então, votar num candidato, reeleger um candidato que nada fez para a cidade do Rio de Janeiro é foda, né? Realmente é foda. Fora outras coisas também que estão acontecendo que deveriam fazer essas 70 mil pessoas que votaram nele não votarem nele. Não votarem nele. A primeira é que investigações que estão em andamento estão indicando que ele tem envolvimento na morte da Marielle Franco. Sim, a Marielle Franco, que foi brutalmente assassinada por milicianos. E porque todos nós, pessoas conscientes, sabemos, a família Bolsonaro tem ligações muito estreitas com milicianos. Sim.
E assim, ele está sendo investigado. Não estou dizendo que ele está envolvido, mas que está sendo investigado. E se existe um indício, mesmo pequeno que seja, isso já é o suficiente para questionar ele. Ele praticamente não esteve presente na Assembleia dos Vereadores, na Câmara dos Vereadores. 2. Existe um indício em que ele está envolvido com a morte de Marielle Franco. 3. Ainda tem o 3. Ele está sendo investigado fake news pelo escritório do ódio. E essa investigação praticamente está atestando que ele está envolvido e ele gerencia, controla essa rede do ódio. Que ele vai para Brasília, no escritório lá, fica fazendo com os computadores computadores públicos, fica mandando fake news, fica gerando comentários de ódio, fica atacando pessoas. Quer dizer, isso também é crime, ele está envolvido. E outra coisa importante que ele está envolvido, que a investigação também está avançando, é que ele parece estar envolvido em rachadinhas, igual o irmão dele, o Flávio Bolsonaro, está envolvido em rachadinhas. Então, ele está entupido de coisas ilícitas, sendo que provavelmente pode ser um assassinato, outra é fake news, escritório do ódio, isso já está praticamente confirmado, e o outro é rachadinhas, desviando dinheiro público, que é crime também. Fora que ele não apareceu. Então, como essas pessoas votam num sujeito dessa laia? Como pessoas votam nessa laia? Eu sei que tem bolsonaristas fanáticos loucos, sim, sei, mas isso não é suficiente para dar 70 mil votos. Desses 70 mil votos, eu tenho certeza que desses loucos deve ter sido o quê? Uns 5, 6 mil, talvez 6 mil bolsonaristas loucos, talvez, pode ser até menos. Aí, e os outros, e o restante desses votos? Desses 50 mil, 60 mil, 60 mil votos, de onde vieram? De onde vieram? E a resposta é simples. São votos de evangélicos pertencentes à Assembleia de Deus e pertencentes à Universal. Esses dois grupos evangélicos, neopentecostais, sim, desses dois grupos, que deram voto para ele, que elegeram ele como segundo vereador mais votado no Rio. Ele não foi o primeiro, porque o primeiro foi o Tarcísio do PSOL, que é um excelente vereador, um excelente político, é um político honesto. Mas esses evangélicos elegeram essa coisa horrível, essa coisa dantesca, que, se vocês não lembram, ameaçou a família do Felipe Neto. Lembram os comentários que ele fez, que o Felipe Neto teve que tirar a mãe e a avó do Brasil por causa disso? Lembram? Então, foi o Carlos Bolsonaro, o Toninho da Lua, o Carluxo. Foi ele que fez isso. Essa pessoa totalmente desequilibrada. E como eles podem eleger essa pessoa? Aí eu vou dizer, porque tenho certeza, essas pessoas não acompanham o Carlos Bolsonaro, não acompanham. Mas os pastores da Universal, os pastores da Assembleia, chegaram para os seus fiéis e orientaram eles votarem no Carlos Bolsonaro. No Carlos Bolsonaro e no prefeito Crivella. Sim, Crivella foi para o segundo turno por causa dos evangélicos. Esses evangélicos. Esses. E assim, eu conheço muita gente que frequenta a Universal e a Assembleia de Deus e não votou nem no Crivella e nem no Carlos Bolsonaro. Não votou. Entendeu? Não votou porque são pessoas conscientes. São pessoas conscientes. Porque uma coisa é religião, outra é política. Uma não deve se envolver na outra. Infelizmente, pastores, essas pessoas, esses pastores dessas igrejas, que para mim são mais seitas do que igrejas, manipulam todo mundo, tiram dinheiro das pessoas. Quer ver um exemplo? Vocês sabem quem é a Andressa Urach? Vocês sabem quem é a Andressa Urach? Ela é uma ex-modelo que algum tempo atrás, não sei uns 4, 5, 6 anos, ela teve um problema de saúde, foi quase à morte, e membros da Igreja Universal foram lá orar por ela. Ela quase morreu, escapou da morte e agradeceu essas orações e se juntou à Igreja Universal de Deus, se tornando até obreira deles.
Depois ela foi contratada pela Record, que é um antro da Igreja Universal, é um antro, entendeu? E por um bom tempo começou a pregar, mudou as atitudes dela, se tornou uma pessoa de Deus, entre aspas, né? Até que há pouco tempo ela veio a público dizer que rompeu com a Igreja Universal, que ela continua evangélica, mas rompeu com a Igreja Universal, porque eles fazem lavagem cerebral. E é exatamente isso que eles fazem. Eles pegam os fiéis dele, fazem a lavagem cerebral, eles dão o seu tudo para a igreja vive desse dinheiro que eles extorquem, porque é uma extorsão praticamente, e essas pessoas viram robozinhos dele e fazem tudo o que eles mandam. E a Igreja Universal e a Assembleia falaram para os seus fiéis votarem no Carlos Bolsonaro. Sim, esses cerca de 60 mil votos que são oriundos, esses 60 mil votos que não são de bolsonaristas, mas são de evangélicos, reelegeram o Carlos Bolsonaro. E, como eu falei, colocaram Crivella para o segundo turno aqui no Rio de Janeiro para concorrer com o Paes. Aí você para. Gente, o Rio de Janeiro tá num buraco, né? Porque eleger essa criatura, que é o Carlos Bolsonaro, e jogar para o segundo turno o Crivella, para ele, Crivella, concorrer com o Paes é foda, né? Porque aí você tem o Paes e o Crivella. Aí você vai ter que votar naquele que seja o menos pior. Na minha opinião, os dois são horríveis. Mas o menos pior, que nesse momento faz menos estrago é o Paes. Apesar do Paes estar envolvido com as remoções, envolvido com muito esquema ruim, o Paes ainda é menos pior do que o Crivella. O Crivella é horrível. Eu não vou anular meu voto. Eu vou votar. Eu realmente vou votar. Entendeu? Realmente eu vou votar. Porque eu não quero um evangélico louco governando o Rio de Janeiro. Eu não quero um evangélico que apoia o Bozo governando o Rio de Janeiro. Porque o Bozo, nesse momento, é o maior inimigo da humanidade brasileira. É o maior inimigo da humanidade. É o maior inimigo do Brasil. E todo mundo que apoia o Bozo é inimigo. Então, infelizmente, o meu voto vai ter que ser para essa criatura asquerosa que é o Paes. Porque eu não gosto dele. Eu detesto ele. Mas é melhor o Paes do que o Crivella. Nesse momento é. Nesse momento é. E assim, isso é preocupante se você pensar que evangélicos ainda conseguem colocar pessoas no poder. Se você para e pensa, você fica preocupado. Mas, por um outro lado, na última eleição em que ele se elegeu com cerca de 136 mil votos. Foi o mais votado do Rio de Janeiro. Hoje ele foi 70 mil votos. Então ele caiu muito. Então você já dá para perceber que sim, não foram todos os evangélicos que votaram. Não foram. Muitos não votaram nessa coisa. E é o Carlos Bolsonaro. Não votaram. Então isso é um símbolo para mostrar que o Bozo não se reelege. O Bozo não se reelege. Mas também é uma coisa que me deixa preocupado, porque as pessoas agem sem pensar, vão lá, votam na criatura, não sabem o que a criatura faz ou deixou de fazer, não se informam que a criatura está envolvida em muitas coisas horríveis, e até quando vem essas informações acham que isso é fake news. Sim, acham que é fake news. Porque a lavagem cerebral é tão grande nessas pessoas, mas tão grande, que eles não pensam. Não pensam. Eles, como eu falei, são robôs, seguindo ordens, comandos gerais do seu pastor, que diz para eles que eles têm que fazer aquilo. Olha o exemplo da Andressa Urash. Ela informou que deu mais de 1,5 milhão para a Universal. Igual a Andrea Urash, existem outras pessoas por aí que dão seu tudo para essa seita. A seita universal, seita Assembleia de Deus. Sim, são seitas. Para mim são seitas. Uma coisa é você ter uma religião, uma fé que te apoia. Outra é usar isso como bengala. E essas pessoas que seguem essas seitas usam como bengala. Eu já vi gente ficar na miséria por causa dessas seitas. E olha uma coisa, eu não sou contra religião. Eu sou teísta e eu acredito em Deus, da minha forma eu acredito.
Respeito quem é também ateísta, quem é evangélico, quem é cristão, quem é espírita, quem é muçulmano, quem é hinduísta, quem é Wicca. Eu respeito todas as religiões. Eu também respeito aqueles que não têm religião, porque é uma opção também ser ateu. É uma opção, então a gente tem que respeitar. Mas não podemos deixar religião ditar as nossas vidas, as vidas de todos. Porque uma coisa que eu acredito não significa que a outra pessoa tem a obrigação de acreditar. Mas uma coisa que é geral, que é política geral, que diz respeito como uma cidade, um estado, um país vai se consolidar, isso é importante que todos ajam da mesma forma. Todos ajam. Se informem que se uma pessoa é envolvida com alguma coisa ruim e ele ali está envolvido com várias coisas ruins, uma já está confirmado que ele está fazendo parte, que é o escritório do ódio. Ele faz parte do escritório do ódio. As outras estão sendo investigadas. O envolvimento dele com a morte de Marielle, o envolvimento dele com Rachadinha. O irmão está confirmado. Ele está sendo confirmado. Essas duas coisas ainda estão sendo confirmadas. É investigação. Não posso dizer que ele fez, que ele está fazendo, mas está sendo investigado. Então a gente tem que falar, ele está sendo investigado por Rachadinha, está sendo investigado pela morte de Marielle Franco. São duas coisas horríveis. E ele praticamente não esteve na Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro. Então como se pode votar numa pessoa desse tipo? Aí, como eu falei, foi orientado pelos pastores orientaram as pessoas a votarem. E essas pessoas nem se deram o trabalho de ir lá verificar. Sim, essas que votaram nele não se deram, mas as milhares que não votaram também se deram o trabalho de ir lá verificar e não votariam nele de jeito nenhum. Então, é uma mudança, sim, é preocupante em parte, mas também mostra que há uma mudança no pensamento de muito evangélico por aí, muito mesmo. Isso aí tem que ser dito. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço News. Hoje eu falei sobre a reeleição do Carlos Bolsonaro, que foi reeleito para mais 4 anos. Falei o que ocasionou isso, quem votou nele e as consequências disso. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço News. Amanhã vai ter um vídeo super legal do Espaço Tech. Então, até amanhã. Tchau!